Então, pessoal, vamos para a última propriedade coligativa, pressão osmótica. A pressão osmótica, para a gente explicar, eu vou fazer o seguinte. Vamos lembrar da osmose, que é um fenômeno que vocês ouvem muito, já ouviram muito falar na biologia, para a gente começar a explicar a pressão osmótica. O que é osmose, pessoal? Osmose é a passagem do solvente, de um solvente, através de uma membrana semipermeável. Então, esse solvente passa, através dessa membrana semipermeável, de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Lembrou? Essa é a osmose. Tá. Então, vamos dar uma olhada aqui no quadro. Olha aqui. Eu coloquei aqui um recipiente. Aqui seria uma membrana semipermeável, tá, pessoal? Desse lado eu tenho água pura e desse lado eu tenho água mais sal de cozinha, cloreto de sódio dissolvido. Então, nós temos soluções com concentrações diferentes, tá certo? E uma membrana semipermeável separando as duas. Não tem para onde correr. Vai acontecer osmose. E a osmose vai acontecer em que sentido, pessoal? Qual é a solução menos concentrada? Essa aqui, que nem soluto tem. Então, a água espontaneamente começa a passar através da membrana semipermeável em direção à solução que tem um soluto. Então, isso é osmose. Então, vai passando direto aí, tá bom? Então, tá. Osmose a gente lembra o que é, a gente conhece bem. O que é a pressão osmótica? Pressão osmótica é o seguinte, eu vou fazer um conceito físico, depois a gente coloca uma química no meio, tá? O que é pressão osmótica? A pressão osmótica é a pressão que eu tenho que exercer na superfície dessa solução, tá? É a pressão que eu preciso exercer na superfície dessa solução para que não haja osmose, para que a água não atravesse em direção à solução mais concentrada, para que não haja a passagem do solvente. Então, essa pressão que eu tenho que exercer aqui na superfície dessa solução chama-se pressão osmótica. Só que ela pode ser calculada quimicamente de uma maneira simples. Inclusive, até cair em algumas provas, você tem que saber. A maneira que a gente usa para calcular a pressão osmótica é assim. Ela até é uma fórmula que vem da equação geral dos gases, PV igual a nRT. É a mesma fórmula, só que adaptada para a pressão osmótica fica assim. Π, que é pressão osmótica, para não confundir com a pressão de gás, é igual a concentração do soluto na solução em mol por litro, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Então, por favor, temperatura aqui em Kelvin. R é a constante universal dos gases, 0,082, para a temperatura, para a pressão em atm, concentração em mol por litro e a pressão em atm. Então, observem que a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração da solução, do soluto na solução aqui, tá? O resto é constante. É claro que a temperatura pode variar, mas é diretamente proporcional à temperatura e à concentração em mol por litro. Portanto, quanto maior a concentração de cloreto de sódio aqui dentro, maior será a pressão osmótica, ou seja, maior será a pressão que eu tenho que impor aqui para que a água não passe. Esse é o conceito da pressão osmótica. Beleza, pessoal?